Vamos apresentar agora o nosso tema, que se chama Educar na Liberdade, Princípios Pedagógicos da Ética das Virtudes. Eu sou o Padre Anderson Alves, da Diocese de Petrópolis, professor na Universidade Católica de Petrópolis e também formador do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino. Na Universidade Católica de Petrópolis, eu dei a matéria Tomismo, inclusive fui professor de Tomismo na universidade, por isso é uma grande alegria estar falando nesse evento, que é um congresso de Tomismo, e nesse evento poder apresentar um livro que será publicado em 2021, de nossa autoria, que realizamos nesses últimos anos. Nós faremos esse livro, será publicado esse livro agora, o livro está feito, mas será publicado agora recentemente, no começo de 2021, com esse título, Educar na Liberdade, Princípios Pedagógicos da Ética das Virtudes. Esse livro tem a sua origem num estudo que nós realizamos na Universidade da Santa Cruz em Roma, Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma, entre os anos 2017 e 2019. Foi um curso de mestrado em Teologia Moral. Esse é o quarto livro que a gente escreve e publica. O primeiro livro foi publicado também pelo Instituto de Filosofia Raimundo Lúlio, de São Paulo, no ano 2015, e ali sim foi nossa primeira grande obra, que foi um estudo do De Veritate de Santo Tomás. Nós estudamos a relação da verdade e do bem em São Tomás de Aquino, tentando colocar isso em contato, em relação com a filosofia atual. O título do livro se chama Ser e Dever Ser, Tomás de Aquino e o Debate Filosófico Contemporâneo. Foi o nosso primeiro livro que nós publicamos pela editora Raimundo Lúlio. Ali nós começamos a estudar esse tema da ética das virtudes, que agora nessa obra é um tema que vai ser aprofundado. Depois publicamos ainda outros dois livros, um em 2017, sobre o ateísmo e relativismo, o título Ateísmo e Relativismo, é possível conciliar, também para o Instituto Raimundo Lúlio de São Paulo, isso foi em 2017. Em 2019 publicamos um outro livro com a editora Cultor de Livros de São Paulo. O livro se chama Alegres da Esperança, escritos de teologia, e agora, em 2021, publicamos então esse novo livro, esse novo estudo que trata sobre a educação, trata o tema da educação segundo a ética das virtudes. Esse estudo nosso foi realizado na cidade de Roma, então, entre 2017 e 2019, foi orientado, foi dirigido pelo professor Ángel Rodrigues Lunho, um grande moralista da atualidade, professor na Pontifícia Universidade de Santa Cruz e também consultor da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi ele que dirigiu o nosso trabalho. Nós temos também livros dele publicados no Brasil, inclusive lá na Quadrante, editora Quadrante. Os manuais de teologia moral dele são muito bons. Eu também, na Universidade de Petrópolis, dou aula de teologia moral, utilizo os livros dele, os manuais dele, e agora continuamos nessa mesma linha de estudo, que é a linha do professor Lunho, que é da ética das virtudes. O livro conta com um prefácio do padre François Costa, doutor em teologia na Universidade de Navarra, que atualmente trabalha na Universidade Católica de Anápolis, na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília. O padre François leu o nosso livro, fez um belíssimo prefácio e colocou lá como introdução, como apresentação do livro. Agradeço também muito ao padre François por essa colaboração, por esse trabalho que ele realizou tão bem feito. Esse nosso livro tem esse título, Educar na Liberdade, Princípios Pedagógicos da Ética das Virtudes. Podemos dizer, uma apresentação rápida, que é uma tese multidisciplinar. Procuramos fazê-la segundo a mente de Santo Tomás de Aquino, como também o padre François comenta no seu prefácio. Santo Tomás de Aquino buscava a verdade onde quer que ela podia ser encontrada. É uma frase conhecida de São Tomás, que ele disse, Homine verum, quacunque picatur, a Spiritus Sancto est. Ou seja, toda verdade, por quem quer que seja dita, provém do Espírito Santo. Esse era o espírito de Santo Tomás. Ele procurava a verdade em todas as coisas. Em primeiro lugar, também vai dizer isso nosso Papa João Paulo II, no discurso que ele fez sobre a importância do estudo de São Tomás,
Ele vai dizer que São Tomás buscava, em primeiro lugar, a verdade no ser da realidade. Por isso, a filosofia de São Tomás, o pensamento de São Tomás, pode ser chamado, reconhecido como uma filosofia do ser, uma filosofia do existente, concreto, real. Depois, São Tomás buscava a verdade nas opiniões, nas afirmações dos grandes autores do passado, filósofos, teólogos, inclusive não cristãos, inclusive filósofos pagãos, procurava a verdade ali, com essa convicção. Quem quer que diga a verdade foi guiado pelo Espírito Santo. Por fim, ele buscava a verdade também, não podia ser de outra forma, na revelação divina, na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja. Então, ele recolhe todo esse tesouro antigo e elaborou assim o seu pensamento. Por isso podemos dizer que São Tomás teve uma mente totalmente aberta, totalmente universal. Por isso a sua obra é tão universal e abrangeu diversas áreas do saber. A obra de São Tomás foi uma obra daquilo que nós chamamos de sapiência cristiana, uma obra da sabedoria cristã. É uma obra que é sapiencial, que não se preocupa tanto com os limites do conhecimento humano e tampouco se preocupa com a elaboração de um sistema de pensamento. Essa preocupação pelo sistema é uma preocupação moderna. Começa na modernidade, depois no século XIX e XVIII aparecem os grandes sistemas, e isso aí foi combatido muito bem pelo filósofo Kierkegaard. Combateu muito o sistema de filosofia, principalmente o sistema hegeliano na sua época, né? Então, o pensamento cristão clássico, podemos dizer assim, antigo, medieval, não tem essa pretensão de ser um sistema. Quer ser uma sabedoria, uma reflexão sapiencial, uma reflexão teológica que engloba a filosofia e também tudo aquilo que temos de ciências naturais. Né? Isso é a sapiência cristiana. Né? Analisa a verdade onde quer que ela possa estar, na realidade em si mesma, no ente quanto ente, ou seja, nas coisas naturais, na opinião dos que procuraram estudar, pesquisar, e por fim, também na revelação, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, na revelação divina. O nosso trabalho, então, nesse sentido, procura ser um trabalho multidisciplinar. É uma obra, principalmente, de teologia moral, mas é uma obra de teologia moral que está baseada numa teoria filosófica atual, a chamada Ética das Virtudes. A Ética das Virtudes foi elaborada principalmente a partir dos anos 50, do século passado. Essa ética é muito ampla, tem muitos autores, muitas obras, mas principalmente ela se baseia, os autores atuais se baseiam, se fundam principalmente em Aristóteles, em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Para vocês terem uma ideia, a virtude era definida por Santo Agostinho como ordo amoris, ou seja, ordem do amor. São Tomás vai chamar a virtude de ordo rationis, ordem da razão. E essas duas expressões, ordem do amor, ordem da razão, as duas estão corretas, as duas são complementares, estão em harmonia entre si, e nós procuramos explicar essas duas expressões no nosso trabalho, como a virtude se entende isso como a ordem dos afetos e uma ordem da inteligência. A nossa inteligência e os nossos afetos, a nossa vontade que ordena a nossa vida. Né? Então a virtude é essa ordem. Nós procuramos nessa nossa obra, nos diversos autores da chamada Ética das Virtudes, princípios pedagógicos, ou seja, princípios, afirmações que possam influenciar a pedagogia atual, que possam colaborar com a pedagogia atual. Por isso, o nosso trabalho pode interessar não somente a teólogos, mas também a filósofos, a educadores, a pais, professores, a teóricos da educação. É essa a nossa intenção. Nós procuramos fazer, então, essa obra com esse espírito de São Tomás, com esse espírito universal, com esse espírito, digamos, como se diz hoje em dia, multidisciplinar, que engloba diversas áreas do saber. Né? Então, essas são as principais áreas que nós englobamos nessa obra, a teologia, mas também a filosofia e também a educação, a teoria da educação. Nossa obra tem 3 capítulos. 3 capítulos. Né?
o primeiro capítulo, que fala sobre uma noção de educação e as diversas éticas da virtude, das virtudes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Começa o nosso capítulo primeiro falando, dando as diversas noções de educação. Começamos com a noção de Santo Tomás de Aquino, depois passamos para um filósofo da educação inglês do século XX, Peters. Depois também temos uma definição de educação por um filósofo e teólogo chamado Giuseppe Abba, que é da Itália e faleceu recentemente, agora no último dia 2 de dezembro de 2020. Giuseppe Abba é certamente uma das principais fontes, referências da nossa tese, do nosso trabalho. Nós estudamos muito, lemos muitas obras dele, procuramos sintetizar, apresentar aqui nesse nosso trabalho. Então, fica aqui também umas palavras, né, de agradecimento, de reconhecimento, de homenagem a esse professor Giuseppe Abba, um grande estudioso na cidade de Roma, um salesiano, dava aula de teologia moral, principalmente, e escreveu livros belíssimos, muito bons, muito profundos, todos eles sobre Santo Tomás de Aquino. No Brasil nós temos um livro dele traduzido pelo Instituto Raimundo Lúlio, de São Paulo, que foi traduzido como História Crítica da Filosofia Moral. Em italiano o título é bem diferente, Quale impostazione per la morale, né? Seria qual a perspectiva para a moral, seria essa busca dele. Mas no Brasil foi traduzido dessa forma, né? História Crítica da Filosofia Moral. É um livro excelente, recomendamos, todos devem estudar. O último livro que nós utilizamos para a elaboração do nosso trabalho foi o último livro o grande livro que ele publicou, foi em 2018, no ano 2018, nós estudamos isso e utilizamos isso nesse nosso livro. É um livro muito bom, ele tem um capítulo bastante amplo que fala sobre uma pedagogia segundo a mente de Santo Tomás. Então, a primeira parte desse nosso capítulo fala da noção de educação. A segunda parte fala das diversas éticas das virtudes. Aqui é uma espécie de status questiones que nós fazemos, um estado atual da questão sobre esse tema, quais são os autores que foram importantes, fundamentais para a elaboração das éticas das virtudes, e os autores que nós estudamos, que nós pesquisamos e que utilizamos no nosso trabalho. Os principais, que nós expomos o pensamento deles, algumas obras, os principais, tem diversos no livro. Os principais são os seguintes. Primeiro, Elizabeth Anscombe, uma filósofa inglesa, ela era secretária do Wittgenstein, elaborou também uma filosofia muito boa. Tem um artigo fundamental para esse tema das virtudes, publicado em 1958, Modern Moral Philosophy. É um principal artigo escrito sobre esse tema, que trouxe realmente o tema das virtudes para a discussão da filosófica do século XX. É uma grande autora e nós utilizamos, expomos um pouco esses artigos, esse pensamento dessa autora. Depois temos outra filósofa inglesa, Philippa Foot, também outra autora da Ética das Virtudes. Uma outra também irlandesa, Iris Murdoch, também uma outra filósofa, professora, que também escreveu bastante sobre isso. Nós temos algum livro dela também no português, no Brasil, muito boa também, foi importante para a nossa obra. Depois, um autor bem mais conhecido por todos, né, o MacIntyre, que depende de todos esses autores anteriores também, Alasdair MacIntyre, filósofo escocês que mora nos Estados Unidos, é uma referência fundamental para a ética das virtudes. Depois, esses dois de Roma, Giuseppe Abba, que nós já falamos antes, e o discípulo dele, o professor Marco Paneiro, professor que ficou na universidade como professor de teologia moral, na filosofia moral, se não me engano, na cátedra que era de Giuseppe Abba, na Universidade Salesiana. Nós utilizamos também o trabalho dele, o estudo dele sobre São Tomás, que foi publicado, se não me engano, também em 2018, sobre o tema do Ordo Rationis, da ordem da razão. Então foi um tema que nós utilizamos também, muito bom, muito interessante e muito importante. Depois, além do Giuseppe Abba Marco Paneiro, temos ainda outro teólogo importante que nós utilizamos no nosso trabalho, que é o Servais Pinkers, um outro autor muito bom. Temos também o filósofo e teólogo suíço Martin Ronheimer, outro também muito bom autor nessa área também de pesquisa.
Também um outro italiano, um professor também relativamente jovem, mas que escreve muitos livros sobre esse tema, temos diversos livros dele, e eu conheço praticamente todos, e eu utilizei aqui no nosso livro, que é Giacomo Samek-Lodovic, professor em Milão, um autor excelente, livros muito bons. E também um autor espanhol que nós utilizamos, citamos, Alfredo Cruz Prados, Desejo e Verificação, o nome do livro, foi publicado na Universidade de Navarra, também um autor fantástico. Também, claro, foi muito importante para a minha formação filosófica e teológica, as obras também do professor Luiz Clavel, que foi também orientador da minha tese de doutorado. Ele é sempre uma referência nos meus escritos, no meu pensamento, uma pessoa fantástica e que também é um grande pensador, um grande estudioso. Então, nessa segunda parte, as diversas éticas das virtudes, procuramos sintetizar o que a ética das virtudes afirma a partir desses autores. Depois, nós temos uma terceira parte nesse capítulo, que é as principais críticas da chamada ética das virtudes às éticas modernas. Quais são os temas que ela trata em oposição às éticas modernas, né? Aí o primeiro subponto subdivisão desse capítulo, esse ponto do capítulo, é o tema dos deveres, normas e virtudes. A ética das virtudes afirma isso, que os deveres e as normas são importantes, mas não são o centro da vida moral. O centro da vida moral é a busca pela felicidade, e o que nós temos para nos levar à felicidade são as virtudes. As virtudes que nos levam à felicidade e que também são mais importantes do que os deveres, né? Esse é o primeiro ponto. E ali está muito bem explicado, está bem ampla a explicação sobre esse ponto, né? Depois temos um outro ponto que os autores da ética das virtudes afirmam, que é uma ética da primeira pessoa em oposição às éticas modernas, que seria uma ética da terceira pessoa. Eu preciso ler lá tudo para poder entender isso. Aqui não temos tempo de expor esse tema. Depois, um outro ponto que as éticas das virtudes acentua é a importância do estudo do caráter da pessoa, do caráter pessoal, né? Do caráter. Isso também é uma coisa que a ética moderna se esqueceu e aqui a ética das virtudes procura rever. Muito bem. Depois, nós passamos para o próximo ponto, que é a natureza das virtudes segundo a ética das virtudes. É o quarto ponto do nosso primeiro capítulo, né? Nós procuramos dar uma definição de virtude. O primeiro ponto é isso, as diversas definições ao longo da história de virtude, nós apresentamos. E aí nós pegamos dois outros pontos que procuram sintetizar essas diversas noções de virtude. A primeira é a noção de virtude como ordo rationis, ou seja, ordem da razão, a visão tipicamente de Santo Tomás. Ele usa muito isso, a obra do Marco Paneiro é exatamente sobre isso, a ordo rationis, essa expressão em toda a Suma Teológica. Ele mostra como ordo rationis é uma noção-chave, uma expressão-chave que percorre toda a Suma Teológica. Por exemplo, ele fala ordo rationis é assim que é definida a virtude, ao mesmo tempo que a lei. A lei também é uma ordem da razão, ordem rationis, então essa noção aparece em toda a Suma. E depois também a virtude é entendida como ordo amoris. Isso é uma noção mais agostiniana, mas também aparece na Suma Teológica. São Tomás também trata isso. A virtude é uma ordem do amor, a ordem do amor humano, né? Então, esse é o primeiro capítulo da nossa aula. No segundo capítulo, nós procuramos expor a gênese das virtudes, a origem das virtudes, como que surgem as virtudes, né? Então, nosso objetivo é chegar a uma noção de educação segundo as virtudes. Então, aqui aparece essa pergunta: como se formam as virtudes? Temos também 4 pontos nesse capítulo segundo. O primeiro, que fala do princípio de especificação das virtudes, né? O que é que determina, como determinar, como especificar as virtudes. Quais são as virtudes? Quais são as virtudes, né? Antes nós demos uma definição e agora nós vamos procurar ver o que foi dito sobre as virtudes ao longo da história do pensamento. Procuramos ver isso, como especificar as virtudes na ética das virtudes atual, o que os autores atuais falam sobre isso. E depois voltamos também para a história da filosofia, né? Olhamos para Aristóteles com a lista de virtudes que ele apresenta. De certa forma, ele está em diálogo com seu mestre Platão, que deu uma outra lista de virtudes, né? Principalmente Platão está fundamentado naquilo que nós vamos chamar depois de virtudes cardeais.
E a lista de virtudes de Aristóteles não segue esse mesmo modelo, tem uma lista bem ampla e bem distinta de Platão. Então nós fazemos um estudo sobre isso também. Depois temos uma parte que procura determinar as virtudes em São Tomás de Aquino. Qual seria o critério para especificar as virtudes? Talvez essa seja a parte mais difícil do nosso trabalho, né? Seguimos bastante nesse ponto o Marco Paneiro. Talvez seja a parte mais difícil, mas o leitor que vai fazer o julgamento sobre isso. E depois nós vamos seguir novamente o Marco Paneiro para dizer que Ordo Orationis, essa expressão, a ordem da razão, é o critério melhor para especificar as virtudes na obra de São Tomás, né? É o que nos vai determinar o conteúdo das virtudes, o conteúdo formal das virtudes. Aí passamos para o segundo ponto do nosso capítulo 2, que trata da gênese das virtudes. O segundo ponto fala da origem, da gênese do conhecimento moral e das ações virtuosas. Como começa o nosso conhecimento, a nossa chamada ciência moral, e como nós começamos a praticar as virtudes. As ações virtuosas que vão ser prévias aos hábitos virtuosos. Uma coisa é o ato e depois é o hábito. O ato forma o ato. Aqui nós temos essa especificação, como se dá essa formação das virtudes. O terceiro ponto fala da formação da virtude da prudência e a sua relação com as demais virtudes. Isso é um tema também muito estudado na filosofia, também dos dilemas, né, uma das perguntas chaves da filosofia, principalmente de base aristotélica, porque o Aristóteles fala que o virtuoso age como age o homem prudente. Mas, por sua vez, a prudência é uma virtude, né? Então, aí fica essa pergunta, né? A prudência é aquela que forma as virtudes ou as virtudes são anteriores e dão origem à prudência, né? Essa é um pouco a discussão que fica aí. Então, nós colocamos aí, né? Quando Aristóteles apresenta a sua definição de virtude, ele vai dizer que o homem virtuoso é aquele que age como um homem prudente, mas, por sua vez, a prudência é uma virtude. Então, ele sendo um mestre da lógica, parece que ali ele começa uma falácia lógica. É claro que é uma falácia aparente, não é uma falácia. Tem um sentido, tem uma explicação para essa apresentação de Aristóteles. Então, nós procuramos elaborar aí uma resposta a essa problemática. É muito complexa, mas acho que encontramos uma solução também muito iluminada pelo pensamento do Giuseppe Abar. Depois, o quarto ponto desse capítulo segundo que tem um subtítulo: Educar na liberdade e na prática das virtudes. A importância da liberdade para a educação e também para viver nas virtudes. Por isso, nosso título tem isso, educar na liberdade, né? O que significa isso? Qual o significado da liberdade? E como a liberdade ela se coloca em ato, né? Através realmente das virtudes. Então, esse é o segundo capítulo, que fala da origem das virtudes. O terceiro capítulo fala já, então, de uma educação segundo a ética das virtudes. Então, aqui a gente une os dois temas, a educação e a ética das virtudes. Para fazermos isso, nós começamos recorrendo a elementos da filosofia da educação, a explicar o que é o ato educativo, o que é o ato de educar. Para isso, nós precisamos fazer uma distinção, que é o primeiro ponto, entre o agir humano e o agir educativo. Toda a distinção que vem lá de Aristóteles sobre o que é o agir humano, né? O tema da praxis, da poiesis, explicado por Aristóteles. Como isso se relaciona com o agir educativo sendo um tipo de agir humano, né? Então, explicamos primeiro o que é o agir humano, depois, rapidamente, o que é o agir educativo. Depois falamos dos atos educativos, os dois atos educativos, que é o ensinar e o aprender. Como explicar isso, né? Vem sempre a pergunta: alguém pode dizer que alguém ensina algo para alguém? Alguém pode dizer que aprendeu algo de alguém? Né? Então, essa é a pergunta de sempre, né? Aí temos uma resposta para essa questão: o que significa ensinar, o que significa aprender. O terceiro ponto desse subtítulo, que é o ato educativo no capítulo 3º, é a educação moral como finalidade do processo educativo. A educação moral é o fim de todo o processo educativo. E aqui eu gostaria simplesmente de dizer qual é a definição de educação para São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que educação significa promoção da prole até o estado da vida
o estado de vida perfeito enquanto homem, que é o estado de virtude. Promotio prolis usque ad perfectum statum hominis enquanto homo est, qui est virtutis status. Né? Definição de Santo Tomás de educação. Né? Promoção da prole até o estado de vida perfeito enquanto homem, que é o estado da virtude. Né? Então, a perfeição do homem é ter o estado de virtude. Né? E a educação leva a isso, leva o homem a chegar à sua perfeição, que é o seu estado de virtude. Né? E aí, lembrando da distinção feita por Aristóteles, né? Que as virtudes têm esses dois grupos, são as virtudes intelectuais e as virtudes éticas. Né? As virtudes noéticas e virtudes dianoéticas, né? Como diz lá no vocabulário original do grego. Né? As virtudes morais e as virtudes intelectuais, é a melhor forma de dizer. Né? Então, temos as virtudes que são propriamente da nossa inteligência, as virtudes noéticas, as virtudes intelectuais e as virtudes também morais. Tá? Então, o estado da virtude é o estado de perfeição da vida humana e a educação leva ao homem a esse estado. Então, nós tratamos isso aí nesse ponto. Aí depois nós tratamos das condições externas para a educação das virtudes. O que é preciso ter para que o homem seja educado segundo as virtudes? Né? Aí falamos do tema da lei social, onde está a função da lei. As virtudes falam que a lei não é o centro da vida moral, mas é importante a lei. A lei está em vista da virtude, não o contrário. Não